Ontem foi a festa, gente, de 43 anos do PT, do Partido dos Trabalhadores, e o Lula fez um discurso muito interessante ontem na live do partido. Eu quero deixar aqui separadinho só para a gente ver juntos o discurso dele, que foi muito emocionante. Ele, inclusive, agradecendo ao ministro José Dirceu. Foi uma coisa realmente muito impressionante. Vamos ver juntos aqui esse discurso do presidente Lula. Deixa eu avançar um pouquinho só. Vamos lá. Tem hino. A lei de manifesto, bandeira e manifesto e hino, o nosso partido tem uma militância muito viva, que muitas vezes a gente não consegue refleti-la num encontro como esse. Milhões e milhões de pessoas que souberam colocar a cabeça para fora e derrotar toda a quantidade de dinheiro que o nosso adversário colocou nessa disputa de 2022, que foi a campanha mais difícil que eu participei e a campanha que a máquina pública mais utilizou dinheiro para evitar a derrota. E vocês conseguiram aquilo que eles jamais imaginaram, derrotá-los. Foi... Bem, companheiros e companheiras, eu estou voltando à presidência pela terceira vez, com a responsabilidade de fazer mais do que eu fiz nas outras duas vezes, mais do que a Dilma fez no mandato dela. Até porque, se a gente fizer menos, será muito ruim para o futuro do nosso partido. Mas vocês precisam compreender que nós recebemos um país em 2023 muito pior do que aquele que nós recebemos em 2003. Muito mais incivilizado a sua máquina pública, muito mais gente que não tem direito que entrou nessa máquina pública e que nós vamos ter que levar um tempo para fazer um processo de limpeza e fazer com que aquelas pessoas que pregam ódio, aquelas pessoas que vivem xingando as pessoas na rua, ofendendo as pessoas na rua, que essas pessoas sejam isoladas da sociedade brasileira, porque a sociedade brasileira não pensa assim, não é assim e não quer isso. Quando nós criamos esse partido, eu estava vendo aquela fotografia, aquela imagem antiga, e vi o companheiro Mário Pedrosa. Tem pouca gente que ajudou a gente a criar o partido vivo. Eu e Olívio Dutra e o Djalma talvez sejamos os 3 sindicalistas que fundamos o partido que estejamos vivos. Eu não sei se tem outros, não, o Devani Ribeiro também está vivo, está bem vivo ainda, ou seja, mas são poucos, porque lamentavelmente a natureza é implacável. E mesmo que o pessoal não queira ir, a natureza os leva, porque eles já cumpriram com a sua missão aqui na Terra. Eu sei que vou demorar. Eu sei, pode ficar certo. Vocês todo dia, quando levantarem, quando fizerem uma rezinha para vocês, não se esqueça do Lulinha. Quando for deitar, que fizer uma rezinha, não se esqueça do Lulinha. Porque eu preciso durar um pouco mais. Sabe por que eu preciso durar um pouco mais? Porque a vida é o dom mais importante que Deus nos deu e nós temos que aproveitá-la da melhor forma possível. Da melhor maneira possível. E a melhor maneira possível é a gente ter uma causa. É a gente ter uma razão para viver. E qual razão melhor para viver do que a gente contribuir para melhorar a vida do povo brasileiro? Qual razão melhor para a gente viver do que a gente garantir que aqueles índios Yanomamis não morram mais de fome dentro do território nacional? Qual a razão da gente viver, senão a gente não ter mais crianças e pessoas dormindo embaixo dos viadutos em São Paulo, no Rio de Janeiro, em Belo Horizonte, em Recife, tudo quanto é cidade? A razão pela qual a gente existe é para a gente mudar isso. A razão pela qual nós estamos diferentes é porque nós temos compromisso para fazer isso. Muitas vezes não conseguimos fazer tudo aquilo que nós queríamos fazer, mas é sempre importante a gente não perder de vista que a gente tem que tentar, porque tudo que nós fizemos em 13 anos de governo do PT
foi destruído em 6 anos, depois do golpe e depois do último mandato de 4 anos, de um genocida que haverá de ser julgado pela quantidade de pessoas que morreram inocentes nesse país. Eu vou avançar um pouco mais o discurso, mas o discurso do Lula no aniversário do PT foi muito emocionante e acho que é legal a gente mostrar aqui a parte que ele se emociona de fato, quando ele fala dos mais pobres. É a especialidade do Lula. O Lula estava em casa ali e estava realmente falando com as pessoas que fazem a diferença ali dentro do campo progressista, dentro do campo de esquerda do partido dele ali. O José Dirceu estava presente, já vou ler uma notícia sobre isso. Eu quero agradecer porque, se não fosse aquela vigília, eu, quem sabe, não estaria aqui hoje. Foi aquela vigília de pessoas que eu não conhecia, de pessoas que eu nunca tinha visto na vida, que se dispuseram, durante 580 dias, enfrentar chuva, enfrentar sol, enfrentar a provocação da Polícia Federal. E essas pessoas não esmoreceram. Era bom dia, Lula, boa tarde, Lula, e boa noite, Lula. Pois hoje eu quero pedir em liberdade e presidente da República, bom dia, Brasil, boa tarde, Brasil, boa noite, Brasil, porque nós voltamos para governar esse país e nós voltamos para governá-lo com democracia, com respeito aos mais pobres, e nós voltamos para recuperar a democracia em toda a sua essência. Um beijo no coração, feliz aniversário e parabéns, Gleice, pelo teu trabalho como presidenta desse partido. Esse foi Luiz Inácio Lula da Silva ontem. Adoraria mostrar o discurso inteiro para vocês, gente, mas é importante a gente focar também nas notícias aqui. Quem estava no palco que normalmente não está nos eventos do PT? O ex-ministro José Dirceu. Foi histórico isso, de fato. O Dirceu vinha aparecendo nos eventos do partido, mas mais nos bastidores ou mesmo entre a militância petista. O que aconteceu ontem é que foi marcado pelo encontro do Lula com Dirceu. Lula chama Bolsonaro de genocida, enaltece PT e agradece José Dirceu em festa do partido. O ex-ministro de Lula deixou os holofotes após a prisão, mas foi um dos mais aplaudidos no evento de aniversário do PT. Reportagem do Matheus Teixeira e do Renato Machado. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva aproveitou a comemoração do aniversário do seu partido para atacar o seu antecessor, Jair Bolsonaro, dizendo se tratar de um genocida eleito na base da mentira. Que o Lula está coberto de razão, tá, Folha? Eu vou lutar pelo nosso partido e vamos lutar pelo povo brasileiro, para que nunca mais um genocida ganhe as eleições com base na mentira e na indústria da mentira, disse Lula na noite de segunda, dia 13 de fevereiro, em Brasília. O evento contou com a presença também de outras lideranças do partido, como a ex-presidenta Dilma Rousseff, e teve como um dos principais protagonistas o ex-ministro José Dirceu. Olha lá o Lula discursando nessa foto da Gabriela Biló, da Folha. Mencionado nos discursos do mandatário e da presidenta nacional do PT, Gleisi Hoffmann, Dirceu, principal auxiliar de Lula na sua primeira vitória presidencial em 2002, foi um dos mais aplaudidos no ato que comemorou os 43 anos do partido. O político mantém ampla influência dentro do partido, mas optou por sair dos holofotes nos últimos anos após ser preso no escândalo do Mensalão. Ele circulou com desenvoltura no evento e militantes fizeram fila para cumprimentá-lo e para fazer foto com o ministro mais poderoso da primeira gestão Lula, em 2003. A força de Dirceu dentro do PT ficou clara em diversos momentos neste ano, após a posse de Lula. Seu filho e herdeiro político, o deputado Zeca Dirceu, por exemplo, foi indicado para ser o líder da bancada petista na Câmara. Eu devo confessar uma coisa para vocês, gente. Quando o Lula foi preso lá no Sindicato dos Metalúrgicos, eu tive muito contato com o Zeca Dirceu. E eles são muito estigmatizados e muito perseguidos pela mídia, né? A família do Zé Dirceu. Mas é inegável, de fato, que a perseguição também gerou notoriedade para eles dentro do partido. Então, o Zé ele se resguardou, na verdade, para proteger o presidente da República. Então, agora ele está se colocando um pouco mais à mesa, mas em respeito também à história do PT e à história também da perseguição jurídica que eles sofreram e midiática. O Dirceu ele foi tratado, na verdade, como um demônio pela imprensa, porque ele era o provável sucessor do Lula
como candidato, não era inicialmente a Dilma. A Dilma foi uma liderança que foi construída aos poucos. O deputado Zeca Dirceu foi indicado para ser líder da bancada petista na Câmara. Na noite de Réveillon, oferecida pelo criminalista Antônio Carlos de Almeida Castro, conhecido como Cacai, no dia 31 de dezembro, também foram dadas várias demonstrações da influência de Dirceu no PT. A comemoração reuniu integrantes da equipe do terceiro governo Lula, inclusive ministros. Ao discursar minutos antes da virada do ano, o anfitrião descreveu Dirceu como o maior político da história do Brasil. Ao discursar no aniversário do PT nessa segunda, Lula fez uma menção ao Dirceu. Companheiros e companheiras, eu quero agradecer a cada um de vocês, mulheres e homens. Companheiro José Dirceu, agradecer a você, porque eu sei o quanto você foi solidário ao que eu passei. Quero agradecer a todos os presidentes do partido, e aqui estou vendo a Gleisi, o Rui Falcão, José Dirceu, e eu mesmo já fui presidente do partido, disse o Lula. Lula enalteceu em diversos momentos a história do PT e as dificuldades enfrentadas na trajetória do partido. Assim como vem fazendo recentemente, voltou a afirmar que a queda de Dilma Rousseff se tratou de um golpe, que é o que a Folha de São Paulo não acredita que foi, e que os mandatos de Michel Temer e Bolsonaro destruíram as políticas implementadas pelo seu partido. Tudo o que fizemos no governo do PT foi destruído em 6 anos, depois do golpe, depois do mandato de 4 anos do genocida que precisa ser julgado internacionalmente. Dilma, por sua vez, foi aplaudida de pé e teve seu nome gritado pelos presidentes ao ser citada em um vídeo sobre a história política do partido. A ex-presidenta também atacou Bolsonaro e, ao comparar o seu comportamento com o de Lula, disse que o atual mandatário é um grande líder. Aquele líder que caminhou de cabeça erguida, não fugiu, não correu, não se esquivou, não saiu do Brasil, ficou aqui e enfrentou os 580 dias de prisão, afirmou Dilma, em referência ao fato de Bolsonaro estar atualmente na Flórida. Olha aí o bolo de aniversário do PT. Presidente Lula cortando bolo. Estiveram presentes no ato algumas figuras históricas do partido, mas que estavam afastadas das atividades políticas e inclusive do atual governo Lula, após terem sido alvo de denúncias de corrupção. O ex-presidente do partido, José Genuíno, também condenado no Mensalão, gravou um vídeo que foi veiculado ao ato, no qual afirmou que a legenda precisa atualizar a sua linha política e que o governo do Lula III não pode errar. Vale a pena esse grande projeto ser fortalecido. Temos que atualizar a nossa linha política e mudar os métodos de organização para que o PT se coloque à altura de construir um polo à esquerda, nesse momento que vai ser preciso a gente não errar no atendimento à população mais pobre, excluída, as mulheres, os indígenas, os LGBTQIAP+, a nova classe trabalhadora, a luta contra o racismo e pela soberania nacional, afirmou. Eu converso com o Genuíno com alguma frequência e ele tem uma visão, de fato, muito interessante de atualização da esquerda. E é muito bom esse discurso dele. Vocês podem ver que é um discurso do Genuíno pró-diversidade. Ele é pró também os trabalhadores de aplicativo. Ele tenta repensar a questão da sindicalização. O Genuíno tem uma cabeça muito boa, uma cabeça muito interessante de ser trabalhada em todas essas questões novas. O também ex-presidente do PT, Ricardo Berzoini, afirmou que o atual governo vai enfrentar dificuldades por contar com uma base de apoio muito heterogênea. Que nós tenhamos a consciência de que esse governo vai ser um governo difícil, com base muito heterogênea. Então o PT precisa construir o seu caminho junto com o governo, mas o seu caminho dentro desse processo para preparar o futuro. O clima de comemoração do primeiro aniversário do PT após a volta do partido ao poder era de festa. Depois de um período de baixa popularidade devido à crise econômica, desencadeada no governo Dilma e pelo impeachment da ex-presidenta, o partido voltou ao Palácio do Planalto e neste ano, com a vitória de Lula no pleito de 2022. O petista ficou inelegível pela condenação na Lava Jato, mas foi reabilitado politicamente pelo STF e pôde concorrer à presidência no ano passado. Na entrada do aniversário da legenda, ambulantes vendiam bonecos com o rosto de Lula e diziam que a peça servia para expulsar o fascismo e o bolsonarismo, em referência ao ex-presidente Bolsonaro. Camisetas e outros objetos com referência ao mandatário também foram comercializados e no momento em que Lula subiu no palco, a militância entoou gritos de campanha. Diversos ministros e parlamentares estavam no palco em que Lula discursou. No centro do espaço, porém, foram reservados lugares para apenas 4 pessoas: Lula, Dilma, Gleisi e Paulo Okamoto, o novo presidente da Fundação Perseu Abramo. Durante a sua fala, Gleisi também pediu o julgamento
dos autores dos ataques de 8 de janeiro, neste momento cantou o slogan que vem repetindo praticamente em todos os eventos do governo, na qual pede que não haja anistia aos golpistas, os que atentaram contra a democracia, contra o povo e o país, desde antes do infame 8 de janeiro, hão de responder por seus crimes para que não voltem a repeti-los. É sem anistia, completou. E dessa vez, Lula não usou o seu discurso para atacar o Banco Central, como vem fazendo nas últimas semanas. Olha aí a Folha saindo em defesa do Campos Neto, olha só. No entanto, coube a Glaze a criticar a instituição, não atacar, que estaria repetindo o coro dos mais privilegiados da sociedade, corroborando mentira. Está na hora de enfrentarmos esse discurso mercadocrata dos ricos desse país, que temos risco fiscal. Qual risco? De não pagar a dívida? Mentira. A nossa dívida é toda em reais, numa proporção razoável do PIB, e ainda temos as reservas internacionais deixadas pelo PT, afirmou. Eles mentem e o Banco Central, uma autarquia do Estado brasileiro, corrobora para a mentira, impondo um arroxo de juros elevados no Brasil. Isso tem que mudar. Temos um mercado antiquado, atrasado e que não percebeu ainda as mudanças internacionais. E nós temos que parar de ter medo de debater política econômica, seja ela monetária, fiscal ou cambial, e tentar nos acomodar no que ao que eles querem ou pensam, completou Gleisi Hoffmann. Notícia importante aqui do jornal Folha de São Paulo sobre o evento do Lula. Mostramos o vídeo também para vocês verem aqui na Folha Democrata, para não caírem também nas manipulações da velha imprensa.